Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Veterinária 360, sempre com um convidado muito especial. Hoje eu converso com a doutora, professora Gabriele Santiago, para a gente falar um pouquinho da área de atuação da medicina veterinária. Professora, doutora, obrigado pela sua presença aqui, é um prazer te receber. Muito obrigada pelo convite e também é um prazer estar aqui para poder falar um pouquinho sobre a minha trajetória. Legal. Então, para a gente explicar um pouquinho, né? Recentemente você fez parte do grupo da FAB, né, das Forças Aéreas Brasileiras, aqui no município de São José dos Campos. E conta pra gente como é que é essa experiência do médico veterinário dentro das Forças Armadas. Tá, vamos lá. Eu fui oficial temporária, né? Então, na Força Aérea Brasileira, a gente tem apenas o veterinário integrando a parte temporária. Então, eu fui oficial temporária lá dentro. Tá. E daí... além da atividade veterinária, né, que era a minha especialidade, eu era, sobretudo, militar. Então, eu tinha que desempenhar atividades ali que tinham a ver com o mundo militar. Então, coisas que a gente, às vezes, vê e que não imagina que um veterinário possa fazer, né? Uhum. Então, aquelas coisas de marchadas, formaturas... Tudo isso estava ali contemplado também nas minhas atividades. E isso que eu ia te perguntar, né? Como que é sair do mundo civil, né? Das regras aqui de fora e entrar para as forças, né? E entender que você é um militar, médico, veterinário. O que mudou para você, assim? Foi difícil essa adaptação? Bom, para mim, eu sempre gostei da área militar. Então, eu já tinha, assim, acesso a essa questão. Eu já sabia que eu ia precisar ali desempenhar algumas coisas que não eram exatamente a veterinária. Tá. Mas, para algumas pessoas, até colegas meus, era mais difícil, porque eles achavam que, entrando, eles seriam especialistas e somente iam desempenhar aquelas atividades relacionadas à sua profissão. E não é. Então, ali eu desempenhava outras funções, além de veterinária, que era uma pequena parte da minha função, mas eu era militar, então eu tinha que fazer ali atividades relacionadas a partes administrativas, eu fazia parte de comissões, aplicação de provas, organização de eventos. Então, tudo que estava relacionado à força, né? Especificamente aqui ao que era desenvolvido na minha OM, na minha organização militar, que no caso era o GSD, que era o Grupo de Segurança e Defesa aqui do DCTA. Que legal. E é interessante você comentar dessas funções, né? Então, você como médica veterinária, e eu ia te perguntar ali, dentro dessas funções, quais as espécies, né, que vocês trabalham dentro das forças, né? Acredito que as outras forças também tenham animais ali, que é a parte histórica também, né? Desde o início ali do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, os animais, eles sempre fizeram parte, como uma estratégia de guerra mesmo, né? Isso, os animais, eles fazem parte, né, principalmente dessa relação de segurança, que é um dos propósitos das forças. Então, além do militar humano, a gente tem os militares animais. Então, todos os animais, eles são considerados militares também. Então, eles desempenham as funções militares ali dentro. E cada um na sua aptidão. Então, os cães, nós utilizamos aqui os cães para fazer faro, para fazer proteção, enquanto que nós também temos a cavalaria. Então, Legal. Nessa época que eu trabalhei lá, eu especificamente ficava como responsável pelos cães de guerra, que assim eles são denominados, eles são chamados de cães de guerra, enquanto que o outro colega veterinário ficava com a cavalaria. Então, os cães, eles são realmente empregados para essas atividades que eu citei, né, de faro, de drogas, de faro de explosivos e da atividade de proteção, tanto individual quanto de instalações. Já a cavalaria, ela era mais empregada aqui devido ao fato de que nós temos uma guarnai muito grande e nem sempre se consegue chegar de viaturas a todas as partes dessa guarnai. Tá. E aí a gente precisava dos animais, no caso os equinos,
para fazer essa ronda. Então, era mais para fazer a parte de vigilância e guarda de toda a perimetral da Guarnai. Isso é interessante porque a gente vê, né, os animais, toda essa parte histórica, tudo que eles fizeram, contribuíram, né, e contribuem com toda a população, né? Então, é legal a gente comentar todos esses casos dos médicos veterinários, o que tem sido feito, né? E na escolha desses animais, tem algum pré-requisito? Como que esses animais chegam até o quartel, né? Tem uma seleção, uma aptidão, um treinamento? Como que é feito? Bom, a escolha deles vai vir de acordo com a linhagem. Então, geralmente, a gente tem ali cães, né? Vou falar mais especificamente sobre a área que eu atuei. Sim. Então, com relação aos cães, era feita uma avaliação dos pais para verificar ali a procedência daqueles filhotes. Geralmente eram filhotes que eram doados para a força, tá? Então, muitas vezes a gente não tinha gastos para compra, porque a gente fazia parcerias, inclusive com outras áreas que fossem também de segurança. Então, parcerias com polícias e outras forças também. Então, era feita a seleção desses animais de acordo com a aptidão que ele já tinha. Então, os animais que já eram de faro, geralmente aqueles filhotes já eram colocados como possíveis animais que seriam treinados para continuar na função de faro. E aqueles de segurança, né, que era de proteção, já iam realmente ser verificados se tinha aptidão para continuar nessa área também. Mas aí passava por uma outra análise, né? Os animais eles eram avaliados com relação a medo, com relação à atuação deles, a possibilidade de colocar eles para socializar com outros animais e com pessoas também, porque hoje o propósito é não se ter um animal que não possa estar no meio das pessoas. Então, além de fazer proteção, além dele fazer a função de faro, ele precisa também ser, né, um animal que convive com pessoas e com outros animais sem causar risco, né, sem colocar as pessoas e os animais em risco. Então, tudo isso é avaliado ainda quando ele é filhote. E aí, a partir disso, vai fazer o treinamento com ele dependendo da função. Então, se ele for para faro de drogas, aí ele começa um treinamento específico que vai ser ali avaliada a aptidão dele de comportamento. Ele vai ser treinado também para responder a determinados estímulos. Né? E aí depois é inserido ali as drogas que ele vai conseguir fazer o faro. E é interessante você comentar esse ponto, porque eu imagino o seguinte, dentro das forças, né, tem muitas missões. Sim. Né? Então, às vezes, na recepção de um presidente, uma figura importante, alguns políticos também, pessoas que têm um prestígio, uma autoridade muito grande, e vocês desempenham esse papel, né? E eu ia te perguntar, como que é feito, né? O treinamento dessas pessoas também, que estão ali no manejo com esses animais, né? São soldados, são cabos, como que é determinada ali a patente dessas pessoas que vão ter contato com os animais? Então, na verdade, é um grupo, né? Então, assim, quando eu era comandante do pelotão de cães de guerra, nós tínhamos, então, um oficial, né? Que o oficial mais à frente ali estava eu, né? Acima de mim tinha um outro oficial também, que também era um tenente, no caso, que era o tenente responsável que comandava toda a polícia da aeronáutica, PA. Então, nós dois estávamos ali à frente, eu mais à frente, especificamente da parte dos cães. E o meu grupo, né, o meu pelotão, ele era composto por pessoas que ia ali abaixo de mim, os sargentos, tinha os cabos e os soldados. Sim. E os animais. Então, o grupo era composto tanto por pessoas, que ia desde soldados aos sargentos, e por animais, que também ali tem uma certa hierarquia, né? Conforme eles vão chegando, também tem a antiguidade para eles. Mas, e aí, não tinha uma divisão com relação ao treinamento, porque nós tínhamos ali um profissional muito bom, que fazia o treinamento, que no caso é um sargento, e ele tinha vários cursos, então ele passava isso, né, para os cabos, para os soldados que atuavam diretamente com os cães. E quem, de fato, ficava mais próximo eram os soldados. Então, formava ali o binômio, né, do humano com o animal. E existia ali essa relação muito próxima,
Tanto é que quando o animal ele deixa de servir, quando ele vai para a reserva, geralmente é esse militar que atuou agora próximo isso. que vai levar ele, né, para casa e vai tratar ali dele até o fim da vida dele. Que legal. É um animal que fez história, né? É. Em média, quanto tempo que esse animal consegue servir, né, o quartel, né? Quanto tempo que ele fica ali à disposição? Ele chega com poucos meses, né? Depois daquela primeira avaliação que é feita, ainda no canil, junto com os pais. E aí, ele é avaliado e ele chega para a gente começar o treinamento. Com isso, lá para os 2, 3 anos, dependendo do animal, a gente já consegue ter um animal ativo. Aquele que vai, faz a missão e a gente pode garantir que está perfeita a atuação dele, né? Já ali por volta dos 8 anos de idade, a gente já tem um animal cansado, né? Que já está ali num processo embora atue, não vai ter a sua atuação máxima. Então, a gente tem um momento que ele vai ser avaliado constantemente e, dependendo do caso, vai ser o momento em que ele vai ser colocado para adoção pelo militar, né? Que ele vai para a reserva. Que legal. É muito bacana a gente comentar sobre esse aspecto, né? Desse animal que passou toda uma trajetória, teve contato com esse militar, já sabe, né? Dos hábitos ali. Sim. E você trouxe algumas fotos aqui, a gente vai mostrar, vou pedir para o Isaac preparar. Tá. Dos treinamentos, né? De tudo que foi feito, toda essa parte. Vou colocar aqui, Isaac, para o pessoal ver. Então, aqui a gente tem uma foto, né? Eu acredito ali que é um pastor de Malinois. Eu não consigo ver muito bem, mas acredito que sim, né? Ali no DCTA nós temos as duas raças, né? Que são o pastor belga Malinois e o pastor alemão. Então, nós temos os dois, que são os nossos animais atuantes. E essa foto aqui é de um treinamento? Vocês estão explicando, estou vendo alguns alunos aqui, né? Pois é, ali, na verdade, é um momento que foi uma demonstração. Então, às vezes, algumas instituições vão ao local para fazer visitas, e aí nós fazemos as demonstrações de como eles atuam. Então, tem desde demonstrações para crianças, que aí é uma coisa mais lúdica, né? Que eles chamam de show dog. Tá. Então, vai mostrar ali, por meio de brinquedos, como que o animal trabalha e também mostrar a forma de treinamento de um animal. Aquilo que as pessoas, às vezes, até fazem com o seu próprio cãozinho, né? Senta, deita, enfim. Todos os essas comandos, demonstrações, né? De comandos. Mas, dependendo do público, a gente já demonstra utilizando ali realmente o que é feito, né? Então, aqui na foto, a gente tinha a imagem de algumas malas, que geralmente é a atuação deles, né? Principalmente agora que a gente está tendo teve um decreto, né, do presidente que implementou as ações das Forças Armadas, tanto nos aeroportos quanto nos portos. Então, a gente tem os cães agora atuando lá e fazendo essa inspeção de bagagens, né? Esse é outro ponto também das Forças Aéreas, né? A gente também tem no Ministério da Agricultura o Vigiagro. Sim. Né? Aqui é a Vigilância Agropecuária, que eles também fazem toda essa parte do treinamento dos animais, até para toda a segurança, né, da agricultura, da pecuária, né? De possíveis patógenos, possíveis doenças, né? Que estão entrando no Brasil. É importante toda a parte econômica, né? Vamos ver, tem mais algumas fotos aqui para a gente mostrar para as pessoas. Olha que legal. Essa foto é aqui em São José? Sim, no desfile de 7 de setembro. Que legal. Foi o desfile em que eu ainda comandava o pelotão de cães de guerra, né? E aí eu estava à frente ali, comandando a tropa. Que legal. Aí os cães também participam. Muito bacana. Deixa eu ver outra foto aqui. Aqui a parte militar, né? Que você comentou no começo. Que as pessoas não acham, mas vão ter que lidar com a parte militar lá. Então, vai ter instrução de tiro, vai ter instrução para poder aprender sobre as normas que devem ser seguidas lá dentro, sobre os dias históricos, datas que a gente faz as comemorações, que tanto tem relação com datas importantes para o Brasil, quanto para as forças, inclusive, né, a Força Aérea.
Legal. E você comentou desse ponto aí, das datas comemorativas, né? Tem muitos desfiles, tem muitas Sim. formaturas, né? Isso faz parte do histórico das forças, né? Sim, é uma tradição, né? Então, todos aqueles momentos que marcaram de alguma forma, tanto as forças no geral, quanto aquela em que eu estava, né? No caso, a Força Aérea. Então, essas datas, elas são comemoradas. E aí sempre tem uma formatura, né? E aí tem ali o desfile da tropa e as honrarias, dependendo também. Tem militares que recebem ali as medalhas. Legal. Tudo isso. Vamos ver outra foto aqui. Vamos. Deixa eu passar. Aqui também Essa deve também ser... é do treinamento. Aquela outra, a gente tinha lá as malas dispostas, né? E o cão ia farejar para encontrar a droga. Aqui nessa, a gente já tem uma pessoa que ela tá toda paramentada, então ela tá utilizando EPIs, e esse é um animal que faz segurança, né? Faz a proteção. Então, ele vai atacar uma pessoa suspeita ou que está colocando em risco os militares que estão atuando em alguma atividade. E aí, esse cão, ele recebe ali um treinamento para atacar a pessoa, imobilizando ela, né? Não é atacar no sentido de morder e machucar. Ele vai morder para poder conter aquela pessoa até a atuação da Polícia da Aeronáutica, no caso. Legal. E outro Malinois aqui, né? É um Malinois também. Legal. Aqui a parte dos equinos, né? Isso. Olha que legal, a estrutura é bem legal a estrutura lá. Tô vendo que tem a parte de areia, né? Tem o tronco ali. Então tem toda a estrutura para fornecer, né? Tem tudo ali que possa servir para a gente dar o melhor tratamento para os animais, né? Porque não é porque eles são militares que eles só vão trabalhar, não. Então eles têm um momento também que eles ficam soltos, que eles recebem ali um agrado. E ali, especificamente também é uma visita técnica, né? Que o pessoal foi lá conhecer quais eram as atividades que a gente fazia. E ali é na cavalaria, então, demonstrando, né? Esses animais, eles são ferrajeados, eles passam por inspeções também diárias. Então, tem todo o cuidado com esses animais. Que legal. Ah, que legal essa aqui. A farda também é outra curiosidade que eu ia te perguntar. Muda muito, né? Então, tem um fardamento específico para cada ocasião, né? Como que é feita essa questão ali das roupas, né? Do fardamento? São várias fardas, né? E cada força tem as suas específicas. No caso ali da Força Aérea, a cor predominante ali, né? Na farda, no caso, essa daí é uma farda de formatura, de eventos especiais, né? Ela é na cor azul, mas a que eu mais utilizava era uma farda que é a mais comumente vista, né? Que é aquela toda camuflada. Tá. Então, nas minhas práticas diárias, como eu ficava no GSD, eu utilizava aquela camuflada. Mas para atividades administrativas tem uma outra farda que não está ali na foto, que também é azul, ela é mais social, né? E então, para cada momento a gente tem um fardamento. Atividades físicas também tem um outro tipo de farda para utilizar. Então, são uniformes distintos para funções, para cada ocasião, vamos dizer assim. É. E quem que é essa figura aqui no seu colo? Esse cachorrinho? Esse é o Mike. O Mike? É, o cachorro da minha irmã. A minha irmã tinha adotado ele e daí foi na minha formatura, logo quando eu entrei, aí eu tirei foto com ele. Que legal. E eu ia te perguntar também, é muito diferente, né? A questão do médico veterinário ali dentro das forças, você já comentou ali que você já tinha essa passagem, já teve contato, né, com parte militar, que você gostou muito. E dentro dessa sua trajetória, teve algum animal que você atendeu ali, que você fez toda essa parte de inspeção? Alguma história que te emocionou, né? Dentro dessa sua jornada? Algum caso, assim, um animal que foi resgatado, que entrou, que vocês conseguiram dar uma destinação legal para ele ali dentro da força? Algum caso mais? Então, ali a função mesmo dos veterinários do GSD eram cuidar dos animais da força. Então, a gente não trabalhava com o público, né? Com o público. Então, eram os cães e os cavalos que ali estavam. Mas
com os próprios animais dali, tem algumas situações que a gente leva para o coração, né? Eu fiquei muito íntima de um dos cães que eu cuidava. No início, eu tinha até um pouco de receio, porque ele é um cão de proteção. Sim. Então, ele tem, assim, uma personalidade, vamos dizer, né? Um comportamento mais agressivo. Então, eu já ia com um pouco de receio. Mas aí, ele sofreu uma mordedura, né? Os dois cães se estranharam lá, enfim. E aí ele sofreu uma mordedura e eu tinha que ficar ali tratando todos os dias o ferimento dele, né? E todos os dias é todos os dias mesmo, né? Porque militar é militar 24 horas por dia, 7 dias por semana e assim vai. Sim. E é legal você comentar, né, que toda vez que a gente está tratando um animal, né, um paciente, e quando a gente tem aquela rotina, aquela frequência de ver o animal todo dia, ver a evolução do paciente, é muito gratificante, não é? É. A gente vê, nossa, chegou com uma ferida, era difícil de tratar, ou às vezes até mesmo o paciente era difícil, né? É um pouco mais agressivo, um pouco mais quieto, mas é legal a gente falar da nossa profissão com muito amor e com muito carinho, pra gente ver toda essa evolução, né? O animal chegou de um jeito e saiu de outro. Ali, o principal era isso, né? Porque eu tinha esse contato diário. Então, eu conseguia, mesmo que não ficar o tempo inteiro, né, só na função de veterinário, mas de vez em quando eu estava indo lá, dar aquela olhada, né? Então, eu estava tendo contato e vendo como que estava evoluindo o tratamento. Coisas que, quando a gente trabalha numa clínica, a gente nem sempre consegue, né? Sim. Porque, às vezes, o paciente melhorou, ele some, você nunca mais vê. É engraçado isso. Eu vou até deixar um recado aqui para os tutores, né? A gente gosta de saber, né, do paciente, como é que ele tá. Quando, né, a gente faz o tratamento, a gente quer saber, porque vocês somem. Então, a gente quer ter o feedback, né? Quando dá tudo muito certo, as pessoas somem. Né? Então, é legal pra gente saber, né? Como que tá, se evoluiu, se não evoluiu, pra ter esse feedback, e a gente né? fica muito feliz depois de ver, né? Sim. O procedimento que deu certo. Exato. Que ficou... Porque no caso dele, né, ficou muito boa a recuperação. E aí, assim, eu olhava e falava assim, ai, que belezinha, viu, deu certo. E aí ele aprontou de novo, mas enfim. Temperamento difícil, né? Que legal. É muito bacana a gente falar, né, sobre a nossa profissão, falar das áreas de atuação, comentar. A gente comentou também que tem no Exército, né? Tem na Marinha. Nas outras forças também tem, mas aí as atuações são um pouco diferentes. Né? No Exército e na Marinha, por exemplo, também tem a parte de inspeção de alimentos, que legal. na FAB não é feita. Então, cada uma das forças vai ter ali as suas peculiaridades, né? Referente à área veterinária. Ou seja, a veterinária já é gigante por si só, né? Sim. E aí, cada uma das forças vai agregando aquelas particularidades. Aqui em São José, a gente tem canil e cavalaria. Mas em outras partes do Brasil, às vezes também tem a atuação do veterinário com animais silvestres, né? Porque a gente tem locais em que as bases aéreas, elas estão ali próximas com o ambiente silvestre. A então, demanda pode ser diferente, pode né? ser diferente, e geralmente é. Legal. Quando eu atuei aqui, por exemplo, São Paulo estava sem veterinário também. Então, eu estava aqui e estava lá. Então, eu estava com 3 canis na época. Sim. Então, assim, até que chega um novo colega para gerir, né, aquele local, então às vezes a gente tem que remanejar, né? Fazer aquela atuação que não especificamente é o que estava programado no início, mas dá super certo, né? E a entrada do médico veterinário nas forças é através de concurso? Só para o pessoal entender. Aí varia, porque o único que a gente tem concurso, ou seja, que tem o oficial de carreira na área veterinária, é o Exército. Tá. E aí tem a idade certa, né, até aquela determinada idade que a pessoa pode entrar. Já para a Marinha e para a Aeronáutica, aí também tem uma idade certa, mas é por processo seletivo. E aí muda um pouco porque a pessoa pode ficar até 8 anos, não é de carreira, ela não fica toda a vida. É temporário, né? É temporário, isso mesmo. Então, tem um tempo estipulado que ela vai ficar ali. Legal. É interessante a gente comentar. Eu descobri também que a Polícia Rodoviária Federal tem canil. Tem. A Polícia Militar também tem. Polícia Civil também. Polícia Civil também, Na verdade, eles não têm canil, mas eles têm os cães também, que atuam junto geralmente com os investigadores. Que legal. Muito bacana. E a nosso bate-papo tá chegando ao fim. A gente já conseguiu esclarecer para as pessoas, né?
todo o cuidado, todo o carinho que tem ali dentro, né? Do que vocês fazem. Gostaria de te agradecer por vir aqui, por aceitar o convite, para a gente compartilhar a nossa profissão, que é tão bonita. Sim. Né? E para que as pessoas que estão nos assistindo, né? Que elas também saibam do nosso papel, né? Onde que a gente atua, o que que a gente faz, e esclarecer todas as dúvidas ali de maneira bem, bem simples para que todo mundo entenda, né? Essa é a função, né? Não Sim. basta a gente fazer, né? As pessoas precisam conhecer também, ver o que a gente faz. Exatamente. Professora, muito obrigado. Obrigada. É um prazer te receber aqui. Então, se você gostou, curta, comente, compartilhe, ative as notificações e manda esse vídeo para outras pessoas, que a gente vai chegar em outros lugares. Até mais!